noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Quem nos visita também, uma boa noite para vocês. E já de seguida vamos louvar ao Senhor, mas não poderíamos deixar de orar. Por isso, se puderes fechar os teus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por mais uma noite, por mais, Deus, um louvor, Senhor, uma celebração, um culto que nós te prestamos, Senhor, como família, aqui em casa. Muito obrigado, Deus, por tudo que nos tens dado. Queremos te pedir, Senhor, antes de começarmos, Deus, a louvar o teu santo e bom nome, que possas, Senhor, vir em favor de todos, Senhor, tudo o que está a passar, Senhor, tudo o que se está a passar, Senhor, aqui em Portugal, sobre estes fogos também, Senhor, sobre o nosso país, sobre os bombeiros. Queremos orar, Senhor, por eles, pelas suas famílias, que os ajudes e que os abençoes, Deus. Amém. Cuida deles. Sim. Obrigado, Pai, porque nos tens dado, Senhor, o sustento das nossas vidas. Obrigado porque nos tens dado, Senhor, mais do que aquilo que às vezes nós merecemos. Queremos pedir, Senhor, sempre a Tua graça. Queremos, Deus, estar, Senhor, no centro da Tua vontade, com o Teu caráter, Senhor, com os Teus valores, Deus, não deixando, Senhor, aquilo que Tu nos já deste e se ganhamos, Senhor, mas, Senhor, perseverando, Senhor, e caminhando, Senhor, nesta peregrinação que aqui estamos nesta terra. Obrigado, Deus, que tens cuidado de cada um, da Tua igreja, e aqueles que nos ouvem, Senhor, que possam receber uma palavra, Senhor, de esperança, de consolo e também de exortação. Obrigado por tudo. Graças te damos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, para sempre proclamar.
obrigada, Deus, porque é com grande privilégio que nós podemos estar em Tua presença, sabendo que a base do nosso consolo é o Teu amor e as Tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, nesta noite, Deus, que Tu possas receber toda a honra, toda a glória, porque todo o poder, Senhor, e toda a majestade pertencem a Ti. Muito obrigada pelo Teu amor derramado nos nossos corações, e porque temos esta consciência que Tu és bom, Tu és sempre bom, em todo o tempo, Senhor, e em todas as circunstâncias. Pai, tudo aquilo que Tu tens preparado para nós é para nosso crescimento, é para a nossa maturidade e é para a nossa dependência de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Possamos declarar o nosso grande amor por Ele, que todos numa só voz possamos nos levantar como um exército que está na linha da frente para podermos realmente trazer mais almas para Cristo. Ele é bom, Ele é bondoso, o seu amor é grande por cada um de nós. Fica com isto no teu coração e que tu possas firmar nas promessas de Deus. Daqui de casa, recebe um grande beijinho, fica desde já com a palavra de Deus, que eu sei que vai ser de grande refrigério para a nossa vida. Até já! Até já! Boa noite, irmãos. É com grande honra que mais um dia posso estar aqui a transmitir a palavra através desta plataforma. E antes de nós podermos falar sobre o texto que vamos estudar hoje, eu gostaria de orar. Por isso, se tu puderes, fecha os teus olhos. Obrigada, Deus, por esta noite, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua, Senhor, vida em nós, Pai. Obrigada, Pai, pelo discernimento, Senhor, que Tu trazes, Senhor, à nossa mente através da Tua palavra, Senhor.
Obrigada, Pai, porque nós podemos entender-te, Deus, e podemos entender o mistério, Senhor, que Tu falas na Tua palavra, Deus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu grande amor que nos alcançou. Senhor, obrigada porque Tu nos libertaste, Senhor, do maligno, Senhor, do pecado. E hoje nós podemos ter vida e podemos ter a força através do Teu Santo Espírito para resistir, Senhor, a todo o pecado, a toda a malícia, Senhor, a todo o mal deste mundo. Senhor, ajuda-nos a cada dia que passa e capacita-nos, Deus, a nós podermos andar no Teu caminho estreito, Senhor, esforçando-nos, Deus, a cada dia para podermos fazer a Tua vontade. Pai, agradeço-te, Senhor, por cada um que está, Senhor, a ver-nos em casa, Pai. Agradeço-te, Senhor, pelas suas vidas. Agradeço porque Tu és, Senhor, o Deus da sua alma, Deus. E agradeço, Deus, porque Tu tens feito, Senhor, maravilhas no meio de nós também, Pai. Agradeço-te, Pai, pela honra de poder falar de Ti, Deus. Agradeço pela honra de Te poder amar, Deus, porque foste Tu que me atraíste a Ti, Senhor, para que eu Te pudesse amar e aceitar no meu coração, Pai. Senhor, estou grata, Pai, por cada irmão, Senhor, que está a assistir. E, Senhor, estou grata também por eu poder estar aqui a transmitir a Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração para recebermos aquilo que Tu tens para falar com cada um de nós hoje, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Antes de nós podermos falar sobre o texto, eu gostava de fazer aqui um pequeno resumo daquilo que já foi falado, de 1 Coríntios, do capítulo 1 e o princípio, os primeiros 5 versos do capítulo 2. E eu escrevi assim. No capítulo 1 de 1 Coríntios, sabemos que a igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos e nós já falamos sobre isso e isso tem sido o foco do problema que estava a acontecer em Corinto. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Pedro e outros diziam que eram de Cristo. E podemos ler isso nos versículos de 10 a 17. E Paulo divide toda esta situação, toda a aprendizagem em vários argumentos. E o primeiro argumento que nós já conseguimos entender foi sobre as divisões. Paulo começa desde o versículo 18 ao versículo 25 e diz que a sabedoria de Deus que foi revelada na cruz de Cristo é muito mais sábia do que a sabedoria humana, que considera a palavra da cruz escândalo e loucura. E Paulo fala sobre esse tema porque a igreja de Coríntios admirava muita sabedoria e deixava-se deslumbrar pela eloquência e retórica humana da época. E este era o foco e é por causa disso que Paulo fala sobre a sabedoria de Deus. O segundo argumento está no versículo 26 ao versículo 31 e Paulo pede que eles olhem para dentro da membresia da igreja e que vejam se há muitos sábios, nobres, poderosos, ricos e políticos no meio deles, para que eles estivessem divididos nestas comparações da personalidade e capacidade humana dos seus pastores. Paulo deixa claro com esta pergunta que Deus escolheu pessoas comuns do povo para que os homens não achassem que Deus é influenciado pela capacidade humana na escolha daqueles que são seus, na escolha dos membros para serem a sua igreja. No capítulo 2, neste domingo de 1 Coríntios, nós falamos do versículo 1 ao versículo 5 e Paulo dá o seu terceiro argumento. E mais uma vez pede que eles analisem, mas desta vez que eles analisem o tipo de pregação que Deus usou para os converter. Paulo aprofunda e diz qual é o método que deve ser usado numa pregação e nós podemos tirar isso para o nosso dia-a-dia. E Paulo fala que o método é pregar o mistério que a palavra de Deus fala que é a pregação da cruz de Cristo. Paulo fala sobre também o conteúdo dessa pregação que lhes foi pregado no dia em que ele entrou na cidade de Corintos e fala também sobre a atitude que ele teve quando falou sobre Cristo. E ele diz que estava com medo, que estava com temor e também que estava com muito tremor, porque sabia a responsabilidade que carregava e também por causa das perseguições que ele estava a ter e aquelas que ele poderia ter ao fazê-lo. E por fim, ele fala sobre a fonte de poder de um pregador. E essa fonte, Paulo especifica nestes 5 versículos que é o Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo. E é ele que dá o entendimento para aquilo que é espiritual, para este mistério que ele fala, que é a pregação de Jesus Cristo pregado numa cruz. E ele diz que não é por causa do intelecto humano ou da capacidade humana, mas na dependência do Espírito que revela esse mesmo mistério da pregação e que converte e convence os que ouvem a esse respeito. E hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: Na verdade falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era,
nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Versículo 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Hoje nós iremos falar sobre o quarto argumento que o apóstolo Paulo utilizou para combater estas divisões dentro da igreja. Alguns, de alguma maneira, por causa do versículo de número 2, que diz: pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Alguns podiam ter pensado que Paulo não tinha sabedoria para ensinar, mas Paulo, agora no versículo número 6, ele vai dizer que tem uma sabedoria, mas que esta sabedoria não é a sabedoria dos homens, nem dos governadores desta era, e que esta sabedoria só pode ser compreendida por quem é espiritual, por aqueles que são espirituais. Com isso, Paulo irá revelar a principal razão de haver divisões dentro da igreja e o maior problema de Corinto. O maior problema de Corinto não era somente as divisões, esses 4 grupos, mas o que realmente fazia com que essas divisões acontecessem era a falta de discernimento daquilo que realmente era espiritual. A pergunta é: qual era a evidência que os coríntios tinham para se acharem espirituais? Qual era a evidência que os coríntios tinham para que eles se achassem espirituais? A evidência que eles tinham era que nos seus cultos haviam pessoas que profetizavam, pessoas que falavam em línguas e pessoas que tinham outras manifestações que estavam ligadas ao Espírito Santo. E eles achavam que pela manifestação desses dons espirituais eles eram maduros. Eles achavam porque, por ter essas manifestações, que eles eram pessoas entendidas, que eram pessoas maduras espiritualmente. E eles não conseguiam ver que mesmo que isso estivesse a acontecer, eles eram uma igreja dividida, eles tinham problemas imorais, eles eram indisciplinados, havia um irmão que estava a processar outro em tribunal, onde alguns membros ainda iam aos templos pagãos, onde participavam em prostituição, onde o culto era uma grande confusão, ao ponto de Paulo dizer que o que estavam a celebrar não era a ceia do Senhor e que valia mais eles não fazerem. E era uma igreja que tinha um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. E eles achavam-se espirituais porque não entendiam o que era ser espiritual. Eles não entendiam. Eles associavam que as manifestações eram a prova de que eles eram espirituais. Mas não entendiam que podem acontecer esse tipo de manifestações sem que realmente haja a verdadeira espiritualidade. E nós podemos ver isso com Judas, o discípulo do Senhor, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Vemos que ele não era crente, que ele não fazia parte dos filhos de Deus e que ele mesmo assim com os outros discípulos curou os doentes e expulsou demónios. Então nós podemos ver que essas manifestações elas podem acontecer mesmo quando as pessoas realmente não têm o Espírito Santo. E nós podemos também ver essa revelação em Mateus 7, 22 e versículo 22 e versículo 23, que diz assim: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demónios e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal ou a iniquidade. Essas manifestações não provam a espiritualidade e este é o problema central da igreja de Corinto. E também é um problema hoje nas nossas igrejas, nas igrejas que se intitulam igrejas de Cristo Jesus. Porque às vezes nós vemos essas manifestações e achamos que as pessoas estão cheias do Espírito Santo porque as praticam. Mas Paulo vem revelar nestes versículos o que realmente é ser espiritual. E desde já deixo bem claro que isto não quer dizer que nós devemos agora rejeitar, que nós devemos deixar de acreditar nas manifestações do Espírito Santo. Não é isso que eu quero dizer, de todo. Existem essas manifestações, existem pessoas que se manifestam no Espírito Santo através de falar em línguas, de dar profecias. Só que nós também sabemos que há algum tipo de manifestações do Espírito Santo que nunca mais irão voltar a acontecer, como
revelação da vontade de Deus, como está escrito em Apocalipse pelo apóstolo João, na ilha de Patmos. Sabemos que a revelação no final dos tempos não pode ser acrescentada, então ninguém pode se levantar com uma nova revelação da vontade de Deus para o final dos tempos. E também podemos entender que não vai acontecer, não vai voltar a acontecer a revelação do mistério do Evangelho de Cristo Jesus, como foi revelada também aos apóstolos, ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos. Não vai voltar a acontecer isso, pelo contrário, foi-lhes revelado primeiramente a eles, para que nós hoje pudéssemos entender e pudéssemos também trazer o entendimento a outros através do Espírito Santo. Mas aquilo que lhes foi revelado, aquilo que a palavra de Deus diz, é uma palavra completa daquilo que Deus quer fazer no seu plano de salvação para a vida de cada um de nós. Nós temos que entender isso, que não há ninguém que possa vir acrescentar livros, nem ninguém que possa retirar os que já existem. Mas Deus continua a guiar-nos no dia a dia, Ele continua a dar-nos providência e Ele abre e continua a abrir portas na nossa vida. Isso não invalida nada dessas manifestações. O que invalida é nós julgarmos as pessoas pelo facto delas se manifestarem no Espírito Santo e acharmos que elas são espirituais por causa disso. É isso que Paulo quer falar. A sabedoria de Deus é Cristo e Cristo crucificado. E só a pessoa que tem o Espírito Santo pode entender isso e os efeitos que isso tem. Quem compreende a cruz de Cristo é humilde. Isso é um dos efeitos. Na cruz Deus julga o orgulho humano. A cruz é o julgamento de Deus sobre a arrogância humana. Deus julga a arrogância humana na cruz. Quando a palavra da cruz, a simples palavra da cruz, é revelada pelo Santo Espírito àqueles que ainda não ouviram, aos escolhidos de Deus, Deus extermina, Deus acaba com o orgulho humano, porque Deus não partilha a sua glória com ninguém e o seu plano é dele e somente dele, desde o princípio ao fim. O comportamento dos coríntios denunciava que eles não eram espirituais. Era isso que Paulo estava a tentar dizer. Que aquele comportamento que eles estavam a ter, que essas comparações que eles tinham nos seus pastores, baseadas nas expressões da glória humana, Deus nem sequer dava valor a isso, e isso denunciava que eles não eram espirituais. Vamos ler o versículo 6 novamente, que diz assim: na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. A sabedoria que Paulo fala neste versículo é o plano de Deus criado na eternidade para salvar os que são seus através da cruz. É esta sabedoria que Paulo está a falar neste versículo e em todos os outros para trás, quando ele fala que a sabedoria de Deus é muito mais elevada do que a sabedoria humana. A cruz de Cristo é a maior demonstração da sabedoria de Deus, como nós já falamos. E nós reparamos que Paulo, desde o versículo 1 ao versículo 5, ele fala sobre ele. Sobre como ele foi pregar, sobre como é que ele chegou, como é que ele estava, a sua atitude. E ele agora no versículo 6, a partir do versículo 6, ele começa a falar de um nós, de um grupo de pessoas. E os estudiosos dizem que este nós é referido a Paulo e aos apóstolos, os que primeiramente receberam de Jesus Cristo o mistério do Evangelho, da cruz, e deixaram escrito para que hoje também nós possamos transmitir a outros. Então Paulo está a falar de uma maturidade e está a falar desse nós, porque ele está a falar daqueles que já discerniram, daqueles que entenderam, daqueles que já praticam aquilo que Deus chama de mistério do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo usa a palavra maduro com o significado de experiência. A palavra em si, ela quer dizer perfeito, mas Paulo usa como aqueles que são experientes. Paulo estava a preparar os coríntios porque no capítulo 3 ele chama-os de crianças em Cristo, que é o contrário de ser maduro, porque eles não entendiam a cruz, porque se eles tivessem entendido a cruz, eles não exaltariam o homem. E na segunda parte do versículo 6, e nós vamos dividir em algumas partes, diz assim: não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes. E Paulo estava a falar basicamente dos filósofos, novamente, dos líderes judeus, dos poderosos e governadores romanos da época.
porque todos estiveram com Cristo e nenhum deles entendeu quem era Cristo. Viram os milagres, ouviram os seus ensinamentos, foi-lhes anunciado o Evangelho, mas eles não perceberam absolutamente nada. E no final do versículo 6 diz que estão a ser reduzidos a nada. E o que é que Paulo quer dizer sobre isso? Estarem a ser reduzidos a nada. Nós sabemos que todas as coisas e que até o próprio mundo um dia irá acabar. Tudo tem um prazo de validade e Deus irá destruir e reduzir a nada este mundo e a sua sabedoria, a sabedoria humana, que nunca chegou a Deus, nem ao seu conhecimento. Paulo diz, o que tenho para ensinar não é este tipo de sabedoria, a sabedoria humana que não reconheceu quem Jesus Cristo era. Que vocês, coríntios, tanto amam, tanto gostam, tanto prezam. E, pelo contrário, ele no versículo 7, a primeira parte, diz assim, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus. Paulo diz que a sabedoria de Deus é misteriosa porque ela estava oculta no Velho Testamento, ela já existia no Velho Testamento, mas estava oculta, mas os judeus não a compreenderam mesmo, e os escribas também não, e nem os fariseus, nem os filósofos, nem todos esses entendidos compreenderam quem Jesus seria. E nós vemos no versículo 7, na segunda parte do versículo, diz assim, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Paulo estava a dizer que desde a fundação do mundo, Deus já tinha decretado, determinado o seu plano da salvação. E Ele predestinou aqueles que iriam ter o benefício disso, como diz no final do versículo 7, que diz, para a nossa glória. Deus preordenou a maneira como havia de ser efetuado o plano da salvação e predestinou os que iriam ter benefício disso. Quem? Primeiramente os apóstolos, os que primeiro entenderam esse plano e transmitiram-no, e depois nós que recebemos a mensagem da cruz e aceitamos Jesus como nosso Salvador. O que Paulo está a tentar dizer é que nós somos e estamos alegres, que esta é a nossa glória, o sermos participantes do projeto de Deus, de vivermos a eternidade com Deus na nova terra, nos novos céus, na nova Jerusalém, e que todas essas coisas Ele preordenou antes da fundação do mundo. Vamos ver agora no versículo 8, a primeira parte diz assim, nenhum dos governantes poderosos desta era compreendeu essa sabedoria. E quando Paulo está a falar disso, ele está a falar dos filósofos, dos grandes pensadores, dos grandes escritores que deixaram a sua marca na cultura grega ou romana e também nos que influenciaram o mundo até aos dias de hoje. Paulo diz que nenhum desses, com toda a capacidade que tinham de entendimento e de análise, nenhum desses chegaram a entender a sabedoria de Deus. Não entenderam que o caminho para chegar a Deus não era através do mérito ou do conhecimento que eles poderiam ter ou ganhar, mas era entendida num homem pendurado numa cruz. A sabedoria de Deus é o contrário da sabedoria daqueles que se acham sábios em si mesmo. E Paulo está a falar especificamente neste versículo aos líderes judeus, os escribas e estudiosos da lei, ao procurador Pôncio Pilatos, que representava os poderes de Roma, e ao rei Herodes, que representava a nobreza. Porquê, irmãos? Porque eles estiveram frente a frente com Cristo, com Jesus Cristo, e eles não entenderam que eles estavam diante de Deus. E Paulo diz no final do versículo 8, diz assim, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Cristo era o Senhor da Glória, o próprio Deus encarnado entre nós, Deus Criador de todas as coisas. É isto a sabedoria de Deus, que eles não conseguiram entender. Deus tornou-se um de nós e veio ao mundo experimentar a nossa humanidade e levar o nosso pecado naquela cruz. Isso não podia ter sido compreendido ou feito ou imaginado pela humanidade. Por isso eles não reconheceram o próprio Senhor da glória que estava diante deles, porque não eram espirituais. Pilatos, por sua vez, ele conversou com ele, interrogou-o, mas não entendeu que estava diante do próprio Senhor da Glória. Os líderes judeus julgaram-no, levaram ao sinédrio, o sumo sacerdote inquiriu Jesus, o próprio Rei da Glória estava à frente deles e eles não entenderam isso. Eles não entenderam que ele era o Rei da Glória. Pilatos mandou Jesus para
o rei Herodes, que estava curioso para conhecer Jesus por causa da sua fama, porque ele tinha ouvido que ele fez muitos milagres, que ele tinha feito muitos milagres, e nenhum deles, mais uma vez, nem o rei Herodes, ele conseguiu compreender que estava à frente, que estava de frente para aquele que era o Senhor da Glória. No versículo 8 diz assim: se eles tivessem compreendido, diz no versículo 8, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Não é porque Deus predestinou o seu plano e fez com que todas as coisas estivessem ligadas para que esse plano fosse cumprido que nós deixamos de ter a responsabilidade dos nossos atos e escolhas. É isso que Paulo está e deixa bem claro nestes versículos. E nós podemos ver que no versículo 8, Paulo fala sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana pelas suas escolhas e pelos seus atos. E nós com isto tudo podemos ver que somente aqueles que vivem pelo Espírito, pelo método de Deus, pelo favor de Deus, pelos seus mandamentos, somente esses que compreendem o Evangelho, o mistério de Deus, Jesus Cristo crucificado numa cruz, que ao terceiro dia Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida hoje, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o próprio Deus. Amém? Vamos acabar com uma oração. Obrigada, Deus, pela Tua Palavra. Obrigada porque nós podemos entendê-la. Obrigada, Senhor, porque nós podemos usá-la, Senhor. Obrigada porque nós podemos, Senhor, falar a outros, mostrar-te através dela, Pai. E obrigada, Senhor, também porque nós podemos, Senhor, ver quem realmente é espiritual, Senhor. Que não é por causa das manifestações, Senhor, porque muitos também as tiveram, Senhor, e Tu dizes na Tua Palavra que no final dos tempos, Senhor, Tu irás dizer que nem sequer os conheces. Pai, que nós podemos ter esse cuidado de entender, Deus, quem realmente é Teu, quem realmente está a pregar com humildade e que está a pregar Cristo no centro de todas as coisas e não o homem, Pai, porque nós sabemos que somos limitados e que precisamos de depender de Ti, precisamos do Teu poder poderoso na nossa vida, que nós precisamos que Tu convenças os corações à nossa volta, que Tu, Senhor, tragas o discernimento às mentes, Pai, para que as pessoas Te possam conhecer verdadeiramente. E nós queremos Te conhecer verdadeiramente a cada dia que passa, mais e mais. Sabemos que somos incapazes sozinhos, por isso pedimos que Tu estejas sempre connosco, como Tu prometes na Tua Palavra, Pai. Que Tu guardes o nosso coração, guardes a nossa mente desses falsos profetas, desses falsos pregadores, e que nós possamos realmente seguir a palavra, a verdadeira palavra, a palavra pura, que fala sobre o Teu Filho, sobre este plano salvador, sobre o foco de toda a Bíblia, Senhor, que é o Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós tanto amamos e respeitamos e queremos conhecer a cada dia mais e mais, e queremos dar a conhecer, Senhor, àqueles que ainda não conhecem, Pai. Senhor, Te entrego, Senhor, todas as coisas nas Tuas mãos, todos os problemas, Senhor, todos aqueles que têm passado por doenças, Senhor. Te entrego, Senhor, o ânimo, Senhor, daqueles que ultimamente, Senhor, têm se sentido tristes, desanimados, Pai, que Tu possas ser a sua fortaleza, Pai. Que Tu possas, Senhor, trazer realmente o discernimento daquilo que vale a pena nós preocupar-nos nesta terra, Senhor. E nós realmente perdermos o nosso tempo, darmos o nosso tempo por aquilo, Senhor, que realmente faz a diferença na vida e nos corações humanos, Pai. Em nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus que nós podemos ter esta palavra nas nossas mãos e podemos respeitá-la e aprender o que é que Deus quer falar connosco a cada dia que passa. Que nós possamos nos debruçar não somente aqui ou na igreja, mas que nós possamos lê-la e querer entendê-la profundamente, para que aquilo que nós seguimos não seja somente uma fé cega, mas seja realmente porque o nosso intelecto entendeu que nós não somos nada sem Cristo Jesus. E é isso que vai fazer, é através dessa atitude humilde do nosso coração, que vai fazer com que o Espírito Santo convença realmente aqueles que nos rodeiam. Por isso, um grande beijinho aqui de casa, que Deus vos abençoe ricamente e não se esqueçam de estar connosco domingo às 10 da manhã. Um grande beijinho, até logo!